Olá! No treinamento de hoje falaremos sobre cadastros principais, cadastro de materiais. Importante falar que nesse treinamento de cadastro ele será dividido em vários. Então provavelmente vai ter o cadastro em ordem por subdivisão A, B, C, D, E. Por quê? Para que fique bem compreendido o cadastro de materiais, nós iremos falar nesse primeiro momento do cadastramento em si, depois iremos falar dos filtros, depois iremos falar de NCM em grupo, código de barra, um ponto específico sobre margem e markup, um outro sobre estoque e custo médio, últimas compras também outro, né? E ficha técnica. Então iremos juntar alguns pequenos para que fique bem compreendido. Importante entender essa parte do cadastro, né? Lembrando que citaremos as situações em que é importante a participação do contador. Então começaremos aqui, vamos organizar, por mais que o SQL que seja um banco de dados relacional, não precisa você cadastrar os produtos em sequência, né? Nós iremos colocar o código, por exemplo, da água, vamos colocar o código 2000. E você pode colocar aqui também, se quiser, o código de barra, ler diretamente o código de barra do produto. Ou se você quiser, você pode relacionar o código 2000 de água, para mim, no meu cadastro, corresponde ao código de barra número tal. Importante dizer que quando você usa código de barra, é importante citar que se você compra, por exemplo, como nós vamos cadastrar uma água mineral de 300 ml, você pode ter 4, 5, 6 fornecedores de água mineral de 300 ml. E esses fornecedores têm os seus próprios códigos de barra. Então o que é importante? Como o estoque vai ser controlado não pelo fabricante da água, mas pela água em si, né? Você cadastra com o seu código e depois veremos isso na aula apropriada, como você faz o link entre o código de barra do seu fornecedor e o seu código de barra, o seu código próprio dentro do sistema CBO. Importante citar isso também. Existem aqueles que preferem também fazer o seu cadastro de água mineral por fabricante, igual como refrigerante. Se você tiver a água mineral por fabricante, tipo água mineral 1, água mineral 2, água mineral 3, se você cadastra dessa forma, com os respectivos códigos, né, no CBO, no Colibri Backoffice, né, é importante para que haja a baixa automática dos materiais, que seja cadastrado também dessa forma, né, que isso vá para o Colibri dessa forma, né, ele vai para o Colibri dessa forma e você terá os botões, os ícones, ou a pesquisa de material se você for digitar código ou procurar pelo código de barra. Então a água será vendida por fabricante da água. Então é importante que cada estabelecimento decida a política de como vai trabalhar. Se vai controlar a água, mesmo que seja de 300 ml, por fabricante, ou se vai controlar a água simplesmente por ser uma água de 300 ml, não importando qual fabricante. Se você decide, não importando o fabricante, você cadastra um único código com água mineral de 300 ml. Se você decidir por controlar por fabricante, você vai cadastrar cada uma das águas de 300 ml adquiridas e vendidas pelo seu estabelecimento. Esse primeiro cadastro que nós faremos hoje será um cadastro de material, vai ser uma água. A água é um produto 1 para 1. O que são produtos 1 para 1? Isso foi inventado pela NCR, né? Pela antiga WISE? Não. Produtos 1 para 1 são produtos comercializáveis que você vende da forma que você compra. Exemplo, a água mineral, você compra ela numa garrafinha de 300 ml e vende ela na garrafinha de 300 ml, esse material é chamado de material 1 para 1. Você, por exemplo, vende sobremesa no seu estabelecimento. Esse sobremesa você compra em potinhos terceirizados de uma empresa, não é você que fabrica. Então, como você vai vender esse potinho de sobremesa na forma que você comprou, esse material é um material chamado 1 para 1. Né? Outro exemplo, você compra uma garrafa de uísque
Se você vende a garrafa de uísque na forma que você adquiriu, ele é um material 1 para 1. Ah, Salgado, mas se eu vendo em dose? A dose de uísque não é 1 para 1. A garrafa é 1 para 1. Tá? Então é importante ter claro esses padrões, né, de uso, né, quando você trabalha com o manuseio de produtos. Então, dito isso, continuando, nós vamos aqui usar o fato de que vamos cadastrar uma água mineral em que eu não estou me importando se ela A ou B. Tá? Então, vamos, código 2000, descrição, eu simplesmente vou escrever aqui, desculpa, eu gosto de escrever tudo em maiúsculo, a água mineral de 300 ml. Qual a descrição? E descrição para compra. Qual a diferença entre descrição e descrição para compra? A descrição é aquela que vai sair na hora que se for transmitida para o Colibri. Essa descrição é a que vai aparecer no DANF do NFCE, ou para quem ainda usa impressora fiscal, é a que vai aparecer no cupom fiscal do SF, do emissor de cupom fiscal. A descrição para compra é quando você vai fazer a análise de, por exemplo, você quer ver a sugestão do programa, baseado no seu estoque mínimo, no estoque máximo, do que vai ser comprado, né? Então você tem a descrição completa. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, existem produtos que a gente pode chamar, por exemplo, de... vamos supor que você vai comprar o queijo cheddar. Então você coloca lá, bisnaga de queijo cheddar. Só que a descrição para compra, como você vai, é uma compra de catálogo. Então você usa o código do fornecedor. Vamos supor que você só compre esse queijo de um único fornecedor. Então, na descrição para compra, você vai colocar a forma como é descrito para você solicitar do seu fornecedor. Classificação ABC, ele não é editável, por quê? Porque a classificação ABC ela vai aparecer no momento em que as saídas de materiais, compras de materiais foram sendo realizadas. Então, existe uma parte do treinamento específica falando sobre classificação ABC. O grupo, nós já cadastramos alguns, nós já vimos esse treinamento sobre grupos, né? Nós vamos aqui, você pode criar nessa setinha aqui, que aparece uma tabela, você pode cadastrar um grupo de materiais se de repente um produto novo que você está cadastrando esqueceu de cadastrar o grupo. Nos 3 pontinhos aparece o grupo. Então nós vamos escolher aqui o grupo, tá? Chamado águas. Clico no OK. OK novamente. Extrair o grupo. Contas gerenciais. Nós já criamos previamente algumas contas gerenciais. Nós falaremos sobre contas gerenciais no treinamento mais adiante. Mas tem a ver com o quê? Grupo tem a ver com a parte de estoque, controle de movimentação de produtos dentro do seu estabelecimento até o momento que você vende. E as contas gerenciais têm a ver com a parte financeira. Tá? Então, aqui no caso, nós vamos ver a água, onde ela está. Nós cadastramos aqui. Tá? Materiais, está aqui bebidas não alcoólicas. E águas. Então, pode ver que pelo vermelho, a aquisição da água, antes de ele ser um produto de venda, ele é uma despesa. Por quê? Porque você vai comprar a água. Tá? Então, grupo que ele faz parte. Ok. Tipo. Tipo ele vai aparecer automaticamente na hora que eu, por exemplo, se eu disser que eu somente vendo, ele vai dizer que é um material de venda composto. Na hora que eu marco que eu vendo estoco, ele é material 1 para 1. Tá? Então, nós explicaremos, então, material 1 para 1 é aquele material que você vende da forma que você compra. É fabricação própria? Não, não é fabricação própria. Ele é fabricado por uma outra empresa da qual você adquire. Recebimento só com pedido. Quando é que você usa isso? Para usar o recebimento só com pedido, é necessário que você tenha a sua parte de compra de insumos, de matéria-prima, como queira chamar, né? Você tenha bastante organizado, porque quando você marca essa opção de recebimento de mercadoria só com pedido, significa dizer que o pedido de compra a ser enviado para o seu fornecedor tem que ser gerado pelo CBO.
Se você marca essa opção, né, e você não faz o pedido de compra através do sistema, do back-office, você não vai conseguir fazer o recebimento dessa mercadoria. Então a gente aconselha que aqueles que ainda não estão fazendo esse processo de fazer o pedido para o fornecedor através do Colibri Back-Office, né, que não marquem essa opção. Baixa automática, sim ou não? Se você marca essa opção, tá, ela já está aqui marcada, desmarquei, remarquei novamente. A baixa automática, qual o significado da baixa automática? A finalidade da baixa automática é fazer com que, quando você vende um produto no Colibri, ele vai fazer a baixa daquele produto no Colibri Back-Office para permitir, logicamente, o controle de venda de materiais pela retaguarda. Isso vai gerar inúmeros procedimentos a partir disso. Você não só visualiza pela retaguarda que você vendeu, assim como você vai ter a questão do controle do seu estoque, vai permitir com que você possa ter diversos outros controles relacionados a isso. Tá? Trunca, ele é quando nós falarmos de um outro valor, nós falaremos sobre truncagem e se está ativo ou não. Tá? Então, no caso, como nós vamos vender, ele está ativo. Dias de validade, nós ainda não colocaremos aqui em dias de validade. Tá? Então, não preencheremos. É necessário também ter muito controle para controlar os dias de validade de cada produto. Então, vamos colocar qual unidade de estoque? Eu vou dizer que eu controlo ele por unidade. Mas pode se perguntar, mas por que por unidade? Porque se de repente eu compro um pack, né, com 9, um pack com 12, por que eu vou controlar o estoque por unidade? Né? Por simples fator. Se você é um estabelecimento que toda vez que você vai no estoque abastecer as suas freezers verticais ou o seu bar, né, se você sempre tira a caixa completa, você vai controlar o seu estoque por caixa de 12. Mas se você chega de repente, você vai lá, verifica na freezer quantas Coca-Colas precisam ser colocadas, quantas águas precisam ser colocadas na freezer horizontal, e você de repente tem lá um pack de 12, corta pela metade, né? Você não vai controlar, eu vou ter meio pack. Você vai controlar efetivamente por unidade. Primeira unidade de compra. Aqui a gente alerta para a primeira unidade de compra que já existe uma padronização a partir dos fornecedores. Então, por exemplo, se o padrão do fornecedor dessa água ou das águas, o padrão for fornecer um pack com 12, tá? Você deve usar o mesmo padrão que vem na sua nota. Porque senão vai ter problema. Por que vai ter problema? Se você faz uma importação de XML, né, ou seja, toda vez que o seu fornecedor ele vai gerar uma nota para você, ele vai gerar um arquivo de XML. Então, se ele gera essa nota para você, o padrão dele vai ser o pack com 12. Então, vai ter lá 4 packs com 12. Então, você não vai colocar a unidade, porque senão você vai dar entrada no seu estoque em apenas 4 unidades. Então, o importante ao fazer a importação que a primeira unidade de compra seja o padrão daquele fornecedor. Então, pack com 12, que na realidade já existe cada vez mais uma legislação, tá, dizendo como vai funcionar isso daí, quais vai ser os padrões para a venda de determinadas mercadorias do atacado para o varejo. Tá? E aqui eu vou dizer quantas unidades, tá, vem nesse pack. Então eu vou dizer que vem 12 unidades. Tá? Então já estou automaticamente fazendo o fator de conversão. Qual vai ser a minha unidade de consumo? A unidade de consumo é como eu vou vender para o cliente final. Vou vender para o cliente final como? Por unidade. Então aqui já está dizendo, quando eu faço a aquisição de um pacote com 12, ele automaticamente vai colocar 12 unidades no meu estoque. Tranquilo? E as outras unidades de compra? Porque você pode colocar outras opções de compra. Eu posso comprar de repente, pode vir com um pack com 6, e aí você vai colocar. Vamos supor que a segunda opção de compra possível seja um pack com 6. Um pack com 6 vai acrescentar quantas unidades? 6 unidades. Ok? Então você tem várias formas de fazer
isso. Até que haja a padronização, a gente tem que ter muito cuidado com a importação do XML. Para isso é importante analisar as DANFs que são entregues pelos fornecedores, para ver se o padrão de entrada está dentro do padrão que é utilizado, que você colocou pelo sistema. Lembrando que já existe uma política do governo federal da padronização da venda dessas mercadorias seja pelas fábricas e que são comercializados pelos distribuidores, né, ou pelos atacadistas para o sistema varejista. Aqui você pode clicar e cadastrar unidades, que a gente já viu o cadastro de unidades em outra aula. Você pode cadastrar unidades aqui. E o que nós vamos em configurações agora? Serviço. Em serviço. Serviço você marca se o estabelecimento vai cobrar através do Colibri 10% ou não. A configuração do valor do serviço é feita no Colibri. Aqui você simplesmente diz, vou cobrar serviço ou não vou. Aqui eu estou dizendo que vou. Chama observação na venda. O que é chamar observação na venda? É quando no programa de frente, no caso o Colibri, que é o programa de PDV, né, quando o garçom ou a pessoa que está no caixa, se você for um monousuário e não usar tablets ou smartphones, você clica no produto, automaticamente ele abre as observações pré-cadastradas para aquele produto. Por exemplo, no caso da água, qual o padrão do seu estabelecimento? O padrão do meu estabelecimento é fornecer água sem gelo. Então, qual a observação que você vai cadastrar ligada a esse produto? Com gelo. Né? De repente, tem alguns, existem muitos no seu estabelecimento solicitando que ponha uma rodela de limão. Então, você põe lá, né, uma observação de rodela de limão. Então, quando o garçom ou a pessoa que está no caixa clica, né, que ele escolhe a opção água mineral de 300 ml, ele automaticamente abre as duas opções, para você marcar ou uma ou outra ou ambas. Lembrando, muitos garçons que trabalham com smartphones preferem que não seja chamada observação na venda de forma automática. Tá? Balança. Balança, nós sabemos falar, é quando você vai trabalhar efetivamente com balança, ou seja, que você escolhe o produto ou clica numa tela touchscreen no produto que vende aquilo, ele automaticamente vai ler a balança que está conectada no equipamento. Quantidade fracionada. Ele pode fracionar com a balança ou não. Quantidade fracionada, o nome já está dizendo, né? Ao invés de eu vender 1 kg, eu vou vender 500 gramas. Né? Então, isso é quantidade fracionada. Só vende no combo se você escolhe um produto que ele só vai ser vendido se você montar um combo. Por exemplo, você tem um combo que você vai ter lá um determinado sanduíche, um determinado refrigerante e uma determinada batata frita. E aí você diz que essa batata frita você não vende separadamente, por exemplo. Né? Ou então é um combo que você tem uma promoção de um refrigerante que vai ser lançado. Então você cadastra esse refrigerante que vai ser bonificado para o seu estabelecimento e você diz que ele só vai ser vendido junto com o combo. Né? Então quando você faz isso, esse produto só vai ser permitido ser vendido se for dentro de um combo. Ok? Então já vamos aqui agora para local. O que é o local? O local é o local de produção. Tá? Então qual é o local de produção? Eu vou dizer que é o local 1. Então esse local aqui você não consegue editá-lo. Ele vai ser editado local de produção. Eu posso chamar aqui de bar. Tá? Vamos, letra maiúscula, bar. Tá aí o local de produção bar. Tá? Você vê que você não consegue cadastrá-lo, você só consegue mudar o seu nome no Colibri. Então você cadastra, você monta uma tabelinha dizendo local de produção 1 vai ser bar, local de produção 2 vai ser cozinha, local de produção 3 vai ser o bar do mezanino e assim sucessivamente. Tá? Então você tem que cadastrar os locais. Tá? Aqui as descrições. A descrição 1 é a forma como isso vai ser impresso. Então você pode simplesmente escrever a água, não precisa ser escrever mineral, de 300 ml. Então, o que você escreveu aqui, você tem duas linhas para fazer isso, tá? Ele está escrevendo água mineral, água de 300 ml, ou seja, se você tiver uma impressora de produção no bar, né, ele vai fazer o quê? Ele vai sair impresso água de 300 ml. Mas eu quero trabalhar também com as telas touchscreen. Né? Eu quero fazer aquelas teclinhas. Por mais que eu não use a tela touchscreen, eu quero usar o mouse screen. Então, vamos
para o mouse screen. Você vem aqui, tá? E aqui eu quero que apareça completo. Eu quero que apareça água, mineral, tá? Tudo tem um tamanho, porque tem a ver com o tamanho da tecla. Então, você pode escrever assim, água, se você quiser, claro, né? Mineral de 300 ml. Agora, se não quiser, você pode tirar o mineral. Ah, mas salgado, eu não tenho que botar esse da posição 3 na posição 2? Não, que o sistema vai entender que não tem nada, ele vai aparecer uma abaixo da outra, ok? Tipo de material. Material pode ser normal, composto ou componente, tá? Material normal, material 1 para 1 é o normal. Um prato, você diz lá, um filé parmegiano, é um prato normal. O que é um material composto? Um material composto é como se fosse um combo, né? É quando você, por exemplo, você tem lá, você escolhe a sua carne, eu quero isso daqui, eu quero a carne tal, com molho tal, com arroz tal, com batata tal. Então isso é um material composto, tá? Então quando você escolhe o material composto, tá? Material composto. E quando ele é um componente? Componente, ele não vai ser vendido, ele só pode ser vendido junto com alguma coisa. Então o material componente, por exemplo, você tem um molho, né, em que o cliente vai escolher o molho, mas o molho não é vendido separadamente, então ele é um componente. No caso da água mineral, nós vamos botar normal. Tecla programada, nós não vamos usar a tecla programada. Quando é que você usa a tecla programada? É quando você tem, vamos supor que você tem um estabelecimento pequeno, você tem um quiosque, que você só vende 5 tipos de produto. E aí você tem um teclado lá, você não tem um monitor touchscreen, e quando você apertar uma determinada tecla, você quer que venda um produto. Aí você escolhe, por exemplo, eu quero vender água mineral, eu vou apertar a tecla A. A maioria dos estabelecimentos, isso é usado também para quem trabalha com microterminais, tá? Muitos estabelecimentos não utilizam isso. Bom, dito isso, né, vamos passar para mais uma configuração aqui. Vamos para a parte de estoques. Eu não vou incluir por enquanto na tabela de preço, porque na hora que você muda, que você está cadastrando o produto, que você vai mudar para uma próxima tecla, ele vai fazer essa pergunta. Você incluiu um novo material? Deseja incluir na tabela de preço existente? Não, eu não quero incluir agora. Tá? Não quero incluir porque ainda não criei a tabela de preço. Então eu vou dizer que não. Posso incluir depois. E aí você tem aqui os estoques. Então o que você tem nesse estoque? Eu estou dizendo que, espera aí, loja tal, estoque. Qual a quantidade que tem é o que vai ter no estoque na medida que você for recebendo mercadorias, fazendo processo de inventário. Aí eu vou colocar a quantidade mínima. Tá? Então a quantidade mínima é a quantidade máxima. Lembrando que a quantidade mínima e a quantidade máxima você vai definir em função do seu estoque de trabalho, né, e da sua compra, do tempo. Isso tudo está relacionado, quantidade com tempo. Então a gente sugere que se leiam a documentação existente. Existem muitas documentações que falam sobre o controle de estoque, sobre estoque mínimo, estoque máximo e estoque de trabalho. Tá? Então vamos supor que eu diga que o meu estoque mínimo no meu estabelecimento sejam 1000. Não, vamos botar aqui 1000 é muito. Vamos botar aqui que seja 300 garrafas de água de mínimo e seja 600 de máximo. O programa, quando você coloca estoque mínimo e estoque máximo, se você chegar no 300, chegar no 299, ele já vai alertar para você que existem materiais com estoque abaixo do mínimo. Se você está comprando e por algum motivo você esqueceu de ativar a baixa automática, ou você está fazendo compra sem olhar o que você tem no estoque, ultrapassou as 600 unidades no seu estoque, o programa vai alertar você que o seu estoque está acima do máximo e que você deve ou verificar isso, ou você deve colocar o seu estoque máximo mais um nível acima. Os estoques intermediários aqui, nós não criamos nenhum estoque intermediários. Tá? Nós vamos fazer isso na próxima aula, vamos criar um estoque intermediário e vamos falar sobre ele. Então, na próxima aula iremos falar sobre a tabela de preço
Iremos falar sobre multi-estoque, iremos falar sobre observação, né? Falaremos sobre a tabela de preço, multi-estoque, observação e a parte de dados fiscais, tá? E tributos também. Então esperamos que tenham gostado da aula, esclarecido. Na próxima aula estaremos de volta com a continuidade do módulo de cadastro de materiais. Iremos fechar aqui para voltar à nossa tela inicial.